tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Isso mesmo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Essa é uma reflexão de Provérbios, capítulo 1, que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse capítulo da Bíblia tão interessante, que é Provérbios, capítulo 1. Se você for ver lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e é o que eu quero começar essa mensagem aqui com você, está escrito: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então é muito importante nós pensarmos ali na sabedoria. A primeira coisa que a gente precisa entender é que temer ao Senhor é o fundamento da sabedoria, ou seja, é a base da sabedoria. O que significa, Nathaniel, temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo dele. É o que todo mundo pensa às vezes, que temor é igual a medo. E temor não é igual a medo. Temor é diferente de medo. Temor é viver em reverência, reverenciar, admirar, reconhecer que Deus é Deus. Ele tem um poder, soberania e santidade. Isso sim é temor e não ter medo. Temor ao Senhor é o alicerce, ou seja, é a base da nossa vida cristã. Nós precisamos ter essa base, o temor ao Senhor, e aí ter uma vida bem sucedida e sábia, com base no temer ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Rejeição ao Senhor. O que é rejeitar ao Senhor? Quando o homem ele rejeita a sabedoria, ele está rejeitando o próprio Deus, porque a sabedoria é o próprio Jesus. A sabedoria é o próprio Deus. Então a gente precisa entender que toda distanciação de Deus é uma distanciação da sabedoria que é Deus. Pense no seguinte, pergunte a si mesmo, onde eu tenho buscado sabedoria? Porque inteligência é bem diferente de sabedoria. Inteligência você consegue adquirir com conhecimento, ler bons livros, e aí você consegue ter inteligência. Sabedoria não, sabedoria nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos buscar em algo que às vezes para as pessoas não é tão palpável assim. Sabedoria é bem diferente de inteligência, e nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus. A segunda coisa que eu quero conversar com você é a necessidade de ouvir conselhos. Nós precisamos. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: escute o que o seu pai e sua mãe ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. A sabedoria se manifesta nos conselhos. Isso mesmo, a voz da sabedoria é muitas vezes transmitida por meio de pais, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que são responsáveis por você. Muitas vezes o seu líder espiritual, na sua igreja. Você precisa entender que a própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe ali um ponto importante na multidão de conselheiros. E aí às vezes a gente pensa, multidão de conselheiros, eu vou me aconselhar com qualquer um. Não, é você se aconselhar com pessoas-chave, seu pai, sua mãe, seus líderes espirituais. Isso é muito importante para a nossa vida. Quais são as posturas de uma pessoa que é tola? Normalmente ela ignora os conselhos. Não, meu pai não sabe tanto assim, minha mãe não sabe tanto. É porque eles já estão ultrapassados, e etc. Principalmente nessa geração, né, de TikTok, de fazer vídeo e etc. As pessoas acham que os pais estão ultrapassados. Não, você precisa ouvir o seu pai e a sua mãe, você precisa ouvir os conselhos deles. Ouvir os conselhos dos seus líderes espirituais, isso é muito importante. E aí, por exemplo, eu quero empreender, ouça conselhos de empreendedores. Eu quero ser um programador, que é o meu caso, no caso. Ouça conselhos de programadores, porque aí você vai entender. O tolo, ele não pensa em conselhos. O tolo, ele pensa que sabe de tudo. O tolo, ele acha que vai fazer as coisas e tem a sabedoria total. Mas, infelizmente, isso é tolice. Você precisa, sim, de outras pessoas. Você precisa de conselho de outras pessoas. Isso é muito importante, tá? Reflita assim, para quem eu tenho dado ouvido as orientações dos sábios? Ou eu estou ali caminhando com aqueles que só me afastam de Deus, que me afastam de fato da sabedoria, que é Deus? Será que eu tenho caminhado com Deus? Ou eu tenho valorizado o conselho dos meus pais, dos meus líderes? O que será que eu tenho feito? Terceiro, as consequências da rejeição da sabedoria. Como eu disse no início aqui, Provérbios capítulo 1, versículo 32 diz:
Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. E isso é muito importante. A sabedoria, como eu comentei aqui, é Jesus, é o próprio Deus. É Ele que nos dá a sabedoria, é um entendimento diferenciado, sabe? Não é a inteligência, não é aquilo que você consegue através de livro, é diferente. É algo que só Deus pode nos dar. A sabedoria, ela clama nas ruas, como dizem Provérbios, oferecendo-se a todos. Contudo, aqueles que escolhem ignorá-la sofrem as consequências inevitáveis dos seus atos. A falta de juízo leva à destruição. O texto é bem claro ao mostrar que a morte espiritual, emocional e até física pode ser o fim daqueles que rejeitam a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, aquilo que realmente vem do Senhor. A promessa para aqueles que aceitam é diferente, mas quem ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. E aí nós vemos o quanto é importante ter a sabedoria. Aceitar a sabedoria traz paz. Você não vai simplesmente acabar com todos os seus problemas só porque você aceita a sabedoria. E lembrando que a sabedoria é Deus. Aceite a Deus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entenda isso de uma vez por todas, que você vai começar a conseguir viver melhor. Quando eu digo viver melhor, não é não ter problemas. Você vai ter sim problemas, mas você vai ter paz para resolver esses problemas. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa mensagem e que Deus tenha falado com a sua vida. Em nome de Jesus. Te agradeço por ter ouvido aqui até agora e te espero nos meus próximos vídeos.